Mais questão. Idoso apresentou sudorese, calafrios, dor de cabeça, irritabilidade, tontura e confusão mental. Qual conduta correta do técnico de enfermagem? Alternativa A: oferecer ao paciente um carboidrato de ação rápida, por exemplo, tablete de 15 gramas ou 20 gramas de glicose, balas ou suco de frutas açucarado. B: orientar o paciente a utilizar imediatamente o medicamento de rotina para tratamento do diabetes mellitus tipo 1. Pausem o vídeo e coloque aí no comentário quem é que sabe essa. Vou dar um tempinho. A alternativa é a letra A.